simplificar essa história. Resumindo, a receita corrente cresceu 1,33%, como eu falei. Os impostos, que é do Estado, cresceram 15,35%. E representam, ou seja, os impostos do Estado, do Rio Grande do Norte, que é o ICMS, PVA, que é aquele imposto que a gente paga, né, quando você vai comprar quando você tem usar motos, um carro, você paga PVA. ICMS envolve todos os serviços e todos os produtos que você adquire, até na padaria, quando você compra o pão, até quando você vai comprar um celular, então tudo aí geralmente envolve o ICMS, certo? Então ele é um imposto que a gente chama de imposto indireto, né? É um imposto que a gente paga indiretamente, são os trabalhadores que pagam esse imposto, né? Porque no celular, no valor de R$ 1.000, tanto uma pessoa com maior poder aquisitivo como uma menor poder aquisitivo paga o mesmo valor de ICMS, certo? Então ele é até, vamos dizer assim, justo, né? Porque quem tem menos renda paga mais, proporcionalmente. Então, veja só, o ICMS cresceu 9,23%, como a gente falou. Mas o imposto do Estado representa 45,9%. E as transferências correntes da União representa quanto? 47,76%. Então, veja só, 45,9% da arrecadação do estadual de impostos, com mais 47,66% das transferências da União, é praticamente a receita total. Então, é praticamente meio a meio, certo? Aí, ó. Você tem metade da arrecadação do governo do Estado do Rio Grande do Norte é de imposto do Estado. E outra metade vem da União. E o principal imposto do Estado, qual é o imposto? O ICMS. Ele representa aí 67,53% de toda a arrecadação do governo do Estado. Então, ele tem um peso grande. Ele representa 67,53%. E o Fundo de Participação do Estado? Ele representa aí 69,66% das transferências. Então, são dois. Um é um fundo, né? Participação do Estado, que representa quase 70%, e o ICMS representa quase 70% do imposto estadual. Então, são dois, vamos dizer assim, componentes chaves para entender um pouco das finanças do Estado. A polêmica que está tendo aí no governo do Estado com a Assembleia Legislativa é em cima do ICMS, certo? Mas achamos que esse debate está muito estreito, na verdade, tanto por parte do governo do Estado, quanto pela própria Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. Por quê? Veja só, no próximo e lá explico melhor. Primeiro, parece o seguinte, ou seja, hoje o ICMS é 20%. Ele aumentou lá em abril. Ele era 18%. O ICMS do Rio Grande do Norte era 18% em abril. Aí aumentou para 20%. Ele vigora até dezembro desse ano. Certo? Então, foi um aumento provisório. Aumentou mais 2% provisoriamente até dezembro desse ano. Quando chegar em janeiro, se não for renovado, se não for definitivo ou renovado, ele vai voltar para os 18%. Certo? Então, por exemplo, eu dei exemplo aqui do celular. Se você pagava 18% de imposto, o celular era 1.000, você pagava quanto de ICMS? Pagava R$180. Se mantiver os 20%, você vai pagar 200. Ou seja, a pessoa que paga o imposto é o consumidor, né? Nós que consumimos vamos pagar esse imposto que vem embutido na nota fiscal. Tá certo? Então, olha só. Então, primeiro foi o governo que tomou a medida, em abril, que foi a medida para que a população pagasse pelo esse aumento. Certo? A primeira coisa que a gente questiona bastante disso é que os ricos praticamente não pagam imposto nesse país, latifundiários praticamente não pagam imposto, os banqueiros praticamente não pagam imposto. Quem paga é a classe trabalhadora, ou de forma direta, pelo imposto de renda que é descontado no salário da gente aí, no contra-cheque, ou dessa forma, né? Quando você compra um produto pelo ICMS ou ISS, os impostos, principalmente impostos indiretos que a gente chama. Mas o que aconteceu? Veja só a situação. O governo Bolsonaro, no ano passado, todos se lembram disso, ele baixou o ICMS. Aí baixou o preço da gasolina, todo mundo se lembra disso. Era véspera da eleição, junto com o Congresso Nacional, baixou o preço da gasolina e tal. E o que aconteceu? O que ele fez? Ele reduziu o ICMS, daquela cobrança que tinha extra do ICMS. Ao reduzir o ICMS, isso tem impacto aonde? Nas finanças dos estados e nas finanças do município. É a preocupação deles central ser eleito. Então,
não quis descarregar. Qual foi o problema? Não é o problema baixar o ICMS. Bolsonaro podia ter baixado o ICMS. O problema da Petrobras não é o problema do ICMS. O problema era o lucro dos acionistas da Petrobras que não foram mexidos. Os caras estão bilionários, quem é acionista da Petrobras. Então, o Bolsonaro, óbvio, que é um ultradireita que defende os ricos, não atingiu os acionistas, como também Lula não está atingindo hoje. Então, o que a gente vai ver, inclusive, aqui uma situação que, na verdade, explica um pouco essa política dos governos, tanto Bolsonaro como o próprio governo Lula, nesse aspecto de não enfrentar os ricos, nesse aspecto, a mesma política. Mesma política com nuances diferentes. Né? Veja só. O Bolsonaro, ao provocar aquela redução do ICMS, deu uma perda do ICMS. O que aconteceu esse ano agora? Foi aprovada uma lei para compensar essa perda. Certo? Então, os estados, teve uma lei agora, a Lei Complementar 201 de 2023, está aqui embaixo, e os estados e municípios vão receber 27 milhões pela perda que teve do ICMS. Vai ser compensado isso aí. No caso do Rio Grande do Norte, coloquei aqui embaixo, vai receber o estado do Rio Grande do Norte até o final desse ano 92,53 milhões. E no próximo ano, o estado do Rio Grande do Norte vai receber 183 milhões. Certo? Então vai ter essa compensação. E teve agora uma nova lei também, porque agora teve uma queda do FPM, Fundo de Participação do Município, e de Fundo de Participação do Estado. Por que isso? Entre outras coisas, vocês sabem aí, né, em São Paulo, que teve aquela compra de automóveis mais barato, um pouco, né? Automóvel que custava até 120 mil reais, o Lula reduziu o IPI, e o IPI compõe o Fundo de Participação do Estado. Você percebe? Quando o governo faz uma renúncia fiscal para baratear o preço do carro, a gente sabe que os empresários lucram demais com a exploração do trabalhador, né? Não é por causa de baixar o preço do automóvel, inclusive não teve nenhuma contrapartida para os operários, isso. Não teve garantia de emprego, não teve aumento salarial. O que teve foi facilitar a venda de veículos para as montadoras de automóveis. Certo? Então, Lula reduziu o IPI. Qual é o impacto disso? Reduz a arrecadação de Estado e município. Ao governo Lula reduzir o IPI, diretamente vai afetar quem? Todos os estados e todos os municípios do Brasil. Porque ele está tirando o IPI, que parte desse IPI financia o Fundo de Participação do Estado e o Fundo de Participação do Município. Então, veja só.